Lembrando, Levítico 23, as festas do Senhor. Há um destaque para o sábado, mas o sábado não conta no número das festas, pois o sábado é mais uma lembrança. Ele já é criado lá no início, né, na criação de todas as coisas, Deus já destaca o sábado. E também é mandamento guardar o sábado. Então o sábado é mais uma lembrança. São 7 festas: Páscoa, Pães Asmos, as primícias, Pentecostes, trombetas, Dia da Expiação e Tabernáculos. 7 festas. Antes de toda a festa havia uma chamada, uma santa convocação do Senhor para o povo participar da festa. E na última festa havia uma convocação também, uma santa convocação para encerrar o ciclo das festas com sacrifícios, holocaustos, ofertas queimadas de agradecimento ao Senhor. Dentro dessas 7 festas aqui, são as festas criadas pelo Senhor. Então, muita criação aí nós não vemos aqui. Essas são as festas criadas pelo povo de Israel. Povo de Israel. Para nós, com o sacrifício de Jesus, a Páscoa passa para nós pelo sacrifício. Só as outras festas realmente são dedicadas ao povo de Israel. Levítico 24, capítulo 24, versículo 1. A lei acerca das lâmpadas. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite de oliveira, puro, batido, para a luminária, para acender as lâmpadas continuamente. Então, quem traz o azeite, né, nós sabemos que lá nos santos tem o candelabro, e que quem traz o azeite, quem fornece o azeite para os sacerdotes, para esse candelabro permanecer aceso, é quem? O povo. Então, o processo de bater, de descascar a azeitona, bater a azeitona, coar a azeitona, o processo do azeite é o povo que faz. Ele já traz, entrega o azeite pronto na mão do sacerdote para manter as lâmpadas acesas. Continuamente. 3. Arão os porá em ordem perante o Senhor continuamente, desde a tarde até a manhã, fora do véu do testemunho, na tenda da congregação. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. Fora do véu do testemunho, o testemunho é o quê? A Arca da Aliança, que está onde? No Santo dos Santos. O candelabro fica no Santo. O testemunho, a Arca da Aliança, onde está o quê? Né? A lei está lá, onde? Lá dentro. A vara de Moisés está lá. Então, o testemunho está lá no Santo, onde está a Arca. Então, quando fala testemunho, ele fala o quê? 10 mandamentos, que estão guardados aonde? Na Arca da Aliança. Junto com o maná, a vara de Moisés. Então, testemunho, Santo dos Santos, a Arca da Aliança. Então, o que eles têm que fazer? Arão, essa responsabilidade está sobre Arão, manter nos santos o candelabro, as lâmpadas dele que são movimentadas, elas são alimentadas pelo azeite, né, fornecido pelo povo, para que ela nunca se apague. Êxodo 27. Está lá em Êxodo 27. Êxodo 27, 20. Eu diria 20, 21.
azeite puro. Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que tragam azeite puro de oliveiras, batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente, na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho. Arão e seus filhos as porão em ordem, desde a tarde até pela manhã, perante o Senhor. Um estatuto perpétuo será este, pelas suas gerações aos filhos de Israel. Então, se não houver a iluminação candelabro, não vai ter iluminação ali, porque a única luz é aquela, aponta para Jesus. Então, a igreja é um local de luz. A igreja é um local onde a pessoa está na escuridão aqui, e quando ela vem passando, já pensando, às vezes, muita coisa errada, carregando toda uma carga espiritual, ela não sabe mais o que fazer, a igreja ela tem aquele foco de luz para a pessoa adentrar ali. Então a igreja é a luz desse mundo. Jesus Cristo. A igreja é ela justamente por isso. Mostrar que há um local que ainda, né, a pessoa pode recorrer, onde há toda essa escuridão, a pessoa há essa luz, como se fosse um mar onde tem aquele farol, né? Aquela escuridão, aí se vê aquele farol rodando. Então a igreja é para isso, é para ser a luz aqui nessa terra. Tanto na parte física, que nós hoje vemos uma falta de entendimento total nas igrejas. Estão pintando as igrejas de preto. Então nós estamos falando do espiritual, que é essa luminosidade para atrair as pessoas caídas, né? Necessitando desse resgate da alma. Como nós, então a parte física é a primeira entrada. Estão pintando as igrejas de preto. Igreja virou discoteca para atrair jovens, se apaga as luzes todas, né? Se faz tipo um baile dentro da igreja. A palavra não declara isso. Isso é falta de entendimento da palavra de Deus que está fazendo isso. Igreja era para servir, iluminar. Onde ela estiver, ela é a luz. Ela é o socorro. Ela é a boia para aqueles que necessitam, como nós necessitamos um dia até chegar aqui. Então esse candelabro, ele aponta para tudo isso para hoje em dia. E por que continuamente? Continuamente 24 horas. 24 horas tem que ter essa luminosidade. A luz lá dentro não podia se apagar, que hoje em dia Jesus trabalha de que forma? 24 horas. A hora que nós necessitarmos, Jesus está à nossa disposição. Quando diz à tarde, porque o dia inicia-se, né? À tarde, até a outra tarde. Então, 24 horas. Essa luminosidade tem que ser. 4. Sobre o castiçal, puro porá em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. Então nós temos o azeite batido, nós temos o castiçal batido de ouro, a graça e a luz do Espírito Santo baseados no sacrifício de Jesus, né? O azeite, a graça e a luz do Espírito Santo baseados no sacrifício de Jesus. Então todo esse conjunto, né, é o que vai trazer essa luz, principalmente para nós hoje em dia. O que muitos de nós, e aqui fora, a escuridão que nós vemos aqui fora, então a igreja, a responsabilidade nossa como igreja, não só o físico da igreja, o físico também tem que ser luz, mas nós, cada um de nós carrega um pedaço de igreja, nós também temos que ser luz aqui. Onde a pessoa enxergar cada um de nós, ali vai uma pessoa que eu posso falar algo, tô por aqui, eu não consigo, vai lá e nós estamos para escutar
e apresentar Jesus à pessoa. O pão para a mesa do Senhor. 5. Também tomarás da flor de farinha e dela cozerás 12 bolos. Cada bolo será de 2 dízimos. Também quem traz os pães é o povo. Da mesma forma, quem traz o azeite é o povo. Também quem vai trazer os pães também é o povo. E porás em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa pura perante o Senhor. Então, 12 pães representando as 12 tribos. Deus pede que coloque 6 de cada lado, né? Estatuto para Deus perpétuo. O que está acontecendo com as 12 tribos? Ou o que aconteceu para Deus são as 12 tribos, aquele estatuto perpétuo para ele. 12 tribos que foram criadas. E sobre cada fileira porás incenso puro, que será para o pão por oferta memorial. Oferta queimada é ao Senhor. Então, entende-se, né? Não diz aqui, mas o incenso não é jogado em cima dos pães. Ele deve ser colocado em vasilhames de ouro, ali entre as fileiras, arrumado, e depois o incenso vai para onde? Ser queimado no altar do incenso. E os pães permanecem na mesa, que eles são renovados a cada sábado. Quando eles são retirados, eles servem de comida para os sacerdotes, Arão e seus filhos. Então, de 7 em 7 dias, os pães são renovados. 8. Em cada dia de sábado, isto se porá em ordem perante o Senhor continuamente, pelos filhos de Israel, por concerto perpétuo. Então, para Deus, essa renovação ela é perpétua. Não importa se houve o racha das 12 tribos, né, vai acontecer mais lá na frente, 10 de um lado, 2 de outro, mas para Deus é um estatuto perpétuo para ele, as 12 tribos. 9. E será de Arão e de seus filhos, os quais o comerão no lugar santo, porque uma coisa santíssima é para eles, das ofertas queimadas ao Senhor por estatuto perpétuo. Então, renovou-se os pães, os sacerdotes, eles alimentam-se, né? Parte de oferta lá fora, e tem uma parte, a não ser do pecado e do holocausto. O holocausto queima tudo para o Senhor. Eles têm uma parte nas ofertas, o alimento deles também parte dali, e os pães do alimento dele vem justamente dessa mesa. A renovação desses pães a cada sábado. E os pães, né, amados? Sem fermento. Sem fermento. Ele não cita o fermento. Então, pães sem fermento. A pena do pecado da blasfêmia. 10. E apareceu um filho de uma mulher israelita, o qual era filho de um egípcio, no meio dos filhos de Israel. E o filho de israelita e um homem israelita porfiaram no arraial. Vamos entender, separar as coisas aqui para nós entendermos melhor. Então, havia um filho de uma mulher israelita. Um filho de uma mulher israelita. Mas só que esse filho dessa mulher israelita era de um egípcio. Ele advém, segundo os historiadores, de um relacionamento dessa israelita lá no Egito, com o egípcio. Lá no Egito, essa israelita se envolveu com o egípcio e nasceu um filho. Mas esse pai permanece no Egito, ele não vem. Que está citando a origem do pai, o relacionamento aconteceu lá, mas esse pai não vem. Então aqui está se falando da mãe israelita e o filho da israelita, mas o pai era um egípcio. Nós temos aqui em Êxodo 12, Êxodo 12, 38. Voltemos lá no livro de...
É. E subiu também com eles uma mistura de gente, e ovelhas, e vacas, uma grande multidão de gado. Então, quando ele sai do Egito, sai esse relacionamento dessa israelita, eles chamam de uma mistura. Porque o povo israelita era um povo separado, ele não era para ter envolvimento com outros povos. Ele era para se envolver só com os da própria nação dele. Não era para eles terem envolvimento com outros países, com outras tribos. Então esse relacionamento ele começa errado. E vai acabar sobrando para quem? Acabar sobrando para o filho, porque começou errado. Então, essa é tipo um relacionamento de mistura. Porque não é um relacionamento entre um israelita e uma israelita e o filho nasce desse casamento. Não, é de outro povo, mas é o chamado que nós podemos dizer hoje em dia o jugo desigual. Em que a pessoa que é crente, que é cristão, ela se envolve com pessoa que não é cristã. E Jesus adverte que é mais fácil a que não é cristã tirar o cristão, levar de volta para o mundo, do que o que é cristão trazer aqui quem não é. Então é o chamado que nós trazemos para o dia de hoje, o jogo desigual. Por isso que tem que se prestar muita atenção no início de um relacionamento, se ele é apresentado ao Senhor. Para isso não tem influência logo mais tarde, principalmente nos filhos. Né? E se acontecer, pedir ao Senhor que ajude, né, para que haja uma transformação, haja uma mudança. Né? Porque são duas pessoas com... Então, pedir para o Senhor ir trabalhando, ele vai trabalhando e vai auxiliar. Não estou dizendo que seja algo impossível, não, mas tudo a gente coloca na mão do Senhor, o Senhor, conforme a vontade, a nossa também, a nossa vontade, ele vai trabalhando. Mas é uma coisa também para se prestar muita atenção. 11. Então o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou, pelo que o trouxeram a Moisés. E o nome de sua mãe era Selomite, filha de Dibri, da tribo de Dan. Então esse filho desse relacionamento misto, dessa israelita, ele vai brigar com um israelita, vai haver um desentendimento entre os dois. Eles vão se desentender. E esse que é do relacionamento misto do egípcio, o filho do egípcio, ele vai blasfemar contra o Senhor. Nós podemos aqui, não, a palavra não declara isso, mas nós podemos imaginar que na discussão ali entre os dois, é o que também entende os historiadores, houve uma discussão, e pode ser que o israelita, porque tudo que envolve o servo do Senhor, ele não, deixa que o Senhor decida. Vamos colocar assim, o israelita da tribo de Israel vai falar, vamos deixar então que o Senhor decida isso. Né? Aí ele, o que é do filho de egípcio, eu não acredito que o Senhor decida nada, eu acredito lá no meu Deus do Egito. O pai dele era de lá. Eu acredito que o Senhor não tem autoridade para fazer isso, julgar essa causa. Quem pode é isso. Então ele vai e blasfema contra aquele que está na direção, aquele que está com o ministério naquele momento, quem é Deus. Quem está trabalhando todo aquele povo, está no comando de tudo, Deus. Então quando o egípcio fala algo desse tipo, ele fala o quê? Ele blasfema contra a autoridade de Deus. Amém? Deu para entender mais ou menos? Então houve essa contenda entre os dois. E a gente imagina que possa ter sido dessa maneira. E a um determinado momento dessa discussão, esse que é o filho do egípcio
blasfema, ele fala, ele desacredita, ele desautoriza a obra de Deus. Aí ele faz o quê? Aí o povo vê na hora. Ele está blasfemando contra o Senhor. Está blasfemando. E o levaram à prisão, até que se lhes fizesse declaração pela boca do Senhor. Então, esse egípcio que blasfemou, o que acontece? Devem ter apresentado a Moisés, então ele é encarcerado. Por que ele é preso? Porque até o momento não se tinha uma lei, algo que se punisse quem blasfemasse contra o Senhor. Por isso que ele é preso para aguardar. Porque não se tinha o que ia fazer com quem blasfemou contra o Senhor. Então vamos encarcerá-lo, né? E esperar a decisão do Senhor, porque nós não sabemos o que fazer. Não temos ainda uma lei, algo que determine. Não, a sanção é essa, a punição é essa. Não tinha. 13. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Tira o que tem blasfemado para fora do arraial, e todos os que ouviram porão as suas mãos sobre a sua cabeça. Então toda a congregação o apedrejará. Então o Senhor manifesta-se sobre aquela situação, sobre ele que está preso, manda Moisés tirar ele do arraial. Há uma blasfêmia, há algo contra o Senhor. Então ele pede para tirar do arraial, há um pecado, então tem que se tirar do arraial. E aqueles que escutaram a blasfêmia, coloquem a mão também na cabeça dele para ele levar com ele isso para fora do arraial. E que ele seja apedrejado lá fora do arraial. 15. E aos filhos de Israel falarás, dizendo: Qualquer que amaldiçoar o seu Deus, levará sobre si o seu pecado. Então aqui já sabem o que fazer. Aquele que blasfemar contra Deus, levará o seu pecado e será apedrejado. 16. E aquele que blasfemar o nome do Senhor, certamente morrerá. Toda a congregação certamente o apedrejará. Assim, o estrangeiro como o natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto. Então, tanto o do povo de Israel, quanto o estrangeiro, são de outros povos, mas convivem com o povo de Israel, qualquer um dos dois será apedrejado e morto. Então, a partir daqui já se sabe o que fazer com quem blasfema contra o Senhor. Mateus 12, 31. Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 31. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E, se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Então vamos entender. Então chegamos de Levítico, nós temos a confirmação da blasfêmia, aqui o próprio Jesus falando. Mas só que Jesus, ele diz que todo pecado é perdoado. Qualquer pecado é perdoado. E se alguém falar dele, Jesus, aquele que blasfemar contra Jesus, a palavra diz aqui, vem cá, será perdoado. Mas se falar contra o Espírito Santo de Deus, se blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, não tem perdão. Vamos entender. O ministério lá, aqui em Levítico,
é de quem? É de Deus. O ministério é de Deus. Deus na terra, Deus trabalhando. Então a blasfêmia contra ele era passível de morte. Amém? E Jesus diz que quem blasfemar contra o Espírito... Quem é o ministério? De quem é o ministério agora? Agora, o Espírito Santo de Deus. Então o ministério, quem faz a obra, quem está fazendo a obra aqui na terra é o Espírito Santo de Deus, como Deus fazia aqui nesse momento. Então, por isso que quem blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão. E digo mais a vocês, aquele que blasfema contra o Espírito Santo, nós já vimos isso, ele não vai ter perdão, ele é passível de morte, é a morte espiritual. Ele morre espiritualmente, vai, e dessa maneira que ele está aqui na terra, ele vai, porque ele não acredita na obra do Espírito Santo. Por que esse mestiço, esse que era metade egípcia, ele teve aquele tempo lá na cela e não se arrependeu? Porque ele crê que Deus não podia fazer aquilo. Então, quem blasfema contra o Espírito Santo hoje, no dia de hoje, ele não crê na obra. Ele não crê na obra de Deus e não crê no Espírito Santo. Por isso que ele vai blasfemar e não vai pedir perdão. A própria pessoa não vai pedir perdão. Ela vai morrer dessa maneira. Ela não quer pedir. Por isso que ele não vai ser perdoado. Porque ele chegou, que nós vimos já isso. Uma linha, né? Um limite. E a pessoa extrapola esse limite. Quando ela extrapola esse limite, ela não acredita mais. É aquela apostasia mesmo que não vai voltar, não vai voltar. Não adianta. Não. Aí passou do limite. Aí a própria pessoa já não acredita mais e não vai pedir perdão. Por isso que ela vai dessa maneira. Por isso não vai ser perdoado, porque ele não vai pedir perdão e não acredita. Não é? Então, esse pecado contra o Espírito Santo, ele chega, a base vem daqui de Levítico. E a morte, é o castigo eterno, a morte espiritual, que a pessoa vai dessa maneira. Que nem esse foi. Teve o tempo de pedir perdão, ficou encarcerado, esperando a decisão de Deus. Não pediu porque não quis, porque não acredita. Então, esses são blasfemadores contra Deus e blasfemadores no dia de hoje contra o Espírito Santo. O que nós temos de vendo que pessoas blasfemando contra o Espírito Santo são muitas. Estão blasfemando mesmo direto. Dizendo que não acredita, não crê, não. Esse pecado não tem perdão. Então, o ministério nos dias de hoje, isso que a igreja tem que se atentar mais para isso. O ministério é do Espírito Santo de Deus. O ministério é dele. O mover é dele. Tudo que se faz é dele. Ele trabalha junto com Jesus, que é a palavra. Eles trabalham em conjunto. Mas o ministério é do Espírito Santo. O ministério não é meu. Nós somos o quê? Canal. Nós nos colocamos como canal para ser usados. Servir de canal. Mas o ministério, o mover, o poder, a autoridade na terra é do Espírito Santo de Deus. Voltemos em Levítico. (17) E quem matar alguém, certamente morrerá. Então aqui começa, né, desde que já vimos lá atrás, vai começar a haver uma lembrança dessas leis. 18. Mas quem matar um animal, o restituirá vida por vida. Matou um animal que não é seu, vai lá e restitui. Quando também alguém desfigurar o seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito. Tanto que é chamado dente por dente, olho por olho, olho por olho, dente por dente. 20. Quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente, como ele tiver desfigurado, a algum homem assim lhe se fará.
Quem, pois, matar um animal, restituirá, mas quem matar um homem será morto. Quem decide a vida ou a morte é Deus. E nós não ficamos espantados, porque nós já levantamos isso. Isso aqui é uma figura, o apedrejado aqui é uma figura da morte sem Deus, da morte espiritual. Então Deus, ele ao fato, ao acontecimento, mas ele traz todo um ensinamento sobre isso. Só que aqui ele está formando um povo. Ele está formando uma sociedade, está preparando um povo para assumir a terra prometida. Então ele está instituindo mandamentos, leis, a correção, o tratamento do pecado, para tirar esse povo. Esse povo continua parado no Sinai, no Monte Sinai, Deus continua trabalhando esse povo. Então nós não fiquemos assustados, poxa, Deus mandava apedrejar. Deus está doutrinando e mostrando o tanto que vai lá e Jesus confirma, para nós entendermos no dia de hoje. 22. Uma mesma lei tereis, assim será o estrangeiro como o natural, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Então, Deus sempre aqui nesses livros iniciais, ele sempre falando da lei e da obediência. O alicerce, o pilar da nossa vida cristã está aqui. Obediência aos estatutos, às leis e mandamentos de Deus. Fez isso? Esse é o pilar do Deus, aponta isso toda hora. Como ele aqui. Então, é a obediência. Tudo é obediência. Obediência ao quê? A palavra de Deus. Se nós conseguirmos nos colocarmos nessa posição, a gente tranquilo. Tranquilo. 23. E disse Moisés aos filhos de Israel que levassem o que tinha blasfemado para fora do arraial e o apedrejassem com pedras. E fizeram os filhos de Israel como o Senhor ordenara a Moisés. Então, desacreditou da obra de Deus. Desacreditou, deu ouvidos, eu não sei, acredita-se que aos ensinamentos, como ele estava no Egito, tanto que saiu gente misturada, ele podia ter, não se sabe, não se diz a idade aqui, mas ele poderia ter tido uma base de ensinamento lá do pai, alguma coisa para ele chegar ao ponto de blasfemar, de desautorizar a obra de Deus. Então, quem escutou, ele serviu de um exemplo para quem escutou, que quem blasfema contra Deus, e para nós hoje em dia, quem blasfema contra Deus é apedrejado? Não. Mas ele tem o quê? A morte espiritual. Naquele momento ele morre espiritualmente para Deus. Ele pode estar aqui na terra andando, caminhando, falando, mas está morto espiritualmente. Morto mesmo, esse está morto. Esse vai partir dessa maneira. Morto espiritualmente. Porque os outros têm chance de se recuperar, pedir perdão a Jesus. Jesus veio para isso. Tanto que ele fala, qualquer pecado será perdoado, até blasfemar contra mim. Não blasfeme contra o Espírito Santo. Então a gente tem que ter muito cuidado quando tem muito medo de ver assim, o Espírito Santo ele ser tratado assim como se fosse uma coisa à toa, sabe? Muito cuidado. O Espírito Santo de Deus. Toda a autoridade está sobre ele. Vejo muita brincadeira no nosso meio, muita gracinha a respeito do Espírito Santo de Deus. E aqui a gente está vendo a seriedade de Deus com as coisas dele. Amém, amados? Amém. Levítico 24. Amém. Amém? Amém.